para analisar estes temas é o meu convidado Pedro Lino. Pedro, boa tarde. Eu coloco-te estas questões ou estas inquietações de Paul Krugman, que parece que também a solução da Grécia passará apenas por destes dois cenários, ou arranja uma forma alternativa de financiamento, ou tem um perdão ou uma reestruturação massiva da dívida? Não, aliás, o Sr. Paul Krugman, que é um excelente economista, mas defende, eu acho, mais os interesses dos Estados Unidos do que o de cada país individualmente, porque é muito giro falar em perdoar a dívida, mas ninguém fala, por exemplo, em perdoar a dívida de Porto Rico. É bom quando se perdoa a dívida dos outros. O FMI também defende uma reestruturação e um perdão de dívida, mas quando eles já não tiverem nada de dívida grega. Primeiro os gregos que pagam o FMI, depois fala-se em reestruturação, ou seja, isto de mandar na casa dos outros é sempre muito bonito. O problema é depois, tem sempre que haver alguém que paga a fatura. E o que o Sr. Paul Krugman não percebeu é que um país que não consegue autossustentar-se e precisa de ajuda externa, seja através dos fundos estruturais, porque não nos podemos esquecer que os fundos estruturais é uma forma de ajudar a Grécia a crescer e a reestruturar a sua economia, seja pelos empréstimos dos credores, a Grécia ainda não é autónoma e precisa dessas duas componentes. Por isso, falar em reestruturação, falar em dizer que não se paga quando um país não é independente em termos financeiros, bem, isso é uma utopia, porque o problema só se pode sair do euro quando um país não tiver dívida, não tiver déficit orçamental, tiver um excedente comercial, um excedente da balança de transações correntes. Só nesse caso é que se poderia falar em saída do euro. No caso da Grécia, é exatamente o contrário. A Grécia não pode porque depende de credores. E se por Mas acaso alguém pensava, ou seria expectável pensar-se que a Grécia tinha um plano alternativo, como dizia Krugman, antes de ter um financiamento, ou antes de ter um plano B? Aí o senhor tem razão, porque eu acho que o senhor Varoufakis, que andou a negociar durante 5 meses, da forma como negociou, toda a gente pensaria que existia um plano B. Afinal, não existia nada. Estava a jogar com a vida dos gregos, com o dinheiro dos outros, mais uma vez. Aparentemente, ele não precisou de levantar os 60 euros a que tinha direito. Isso acho que diz tudo sobre a forma como, às vezes, são eleitos determinados políticos que não defendem o interesse do povo, mas defendem uma ideologia. Ele tinha dito numa conferência de economia, que achava que a Grécia não devia estar no euro. Bem, isto se calhar diz tudo sobre os objetivos e o que é que ele pretendia para a Grécia, mesmo quando a população grega defendia, mais de 70%, que a permanência era no euro. Agora, é um facto que é muito estranho como é que não existia plano B, como é que a Grécia não tinha meios sequer para pagar salários e pensões este mês. Realmente, a forma como o atrito que foi gerado nas negociações é algo que é muito estranho e é de estudar um dia futuramente. Hoje tivemos a reabertura dos bancos gregos, que eu diria, e também te coloco essa questão, simbólica quase, porque foi aumentado ligeiramente o montante semanal disponível, agora passou para 420 euros, mas mais do que ser simbólico, e hoje também a Bruxelas já confirmou que já foi entregue a tranche de 7.160 milhões, que entretanto já terá sido redirecionada diretamente para o Fundo Monetário Internacional e para o Banco Central Europeu, e acabou-se o dinheiro, basicamente, deste empréstimo ponto, mas concluído este primeiro momento, que era importante, este pagamento a curtíssimo prazo, parece que agora se vai centrar, e estávamos a ver há pouco, e vamos daqui a pouco voltar a mostrar, quer o Eurostoxx 50, que tem subido e tem recuperado muito terreno, quer a volatilidade do Eurostoxx, o VSTOXX, que também tem caído de forma bastante acentuada. Mas será que vamos assistir a uma acalmia, um crescer da acalmia nos mercados, ou agora vamos assistir daqui por uns dias, daqui por uma semana, a um regresso das incertezas em relação à Grécia até que seja definido o resgate, porque se vai achar que a Grécia vai receber o dinheiro e de alguma forma vai arranjar aqui um esquema, passa a expressão, de não cumprir com as suas exigências. Porque aquilo que nos leva a crer, e ouvindo estes especialistas, parece que ninguém acredita que a Grécia vai... Que não vai conseguir, todos dizem, mas que se calhar nem sequer vai tentar. Bem, aparentemente tentar vai, e hoje houve um grande alívio porque a subida do IVA já teve efeito. E na quarta-feira existe mais uma sessão no planeamento do Parlamento grego para aprovar medidas de ajustamento que complementam as que foram implementadas hoje. Que são as tais faseadas para depois começar a entregar o dinheiro do resgate. Exatamente. Ou seja, no fundo esta é a tal recuperação da confiança
que se fala, que a Europa fala, que é a Grécia começa a implementar algumas medidas, hoje foi o IVA, na quarta-feira vai aprovar outras, e depois nas pensões, e a partir do momento em que se vê que a Grécia começa a implementar medidas, isso também vai facilitar a negociação dos restantes 80 ou 78 mil milhões de euros que a Grécia precisa, porque é um facto neste momento, entrou dinheiro na Grécia, acho que também foi um alívio quando a Grécia resolveu pegar nesse dinheiro e pagar aos credores, porque podia ter recebido o dinheiro em Atenas e ter ficado lá com os 7 mil milhões, ou seja, existe aqui uma recuperação da confiança. Mas aí teria uma morte rápida. Porque... Aí, pois, quer dizer, teria morte rápida, mas mais 7 mil milhões do lado deles. Até porque se pensarmos na reabertura hoje da banca e naquilo que o BCE disse, que se fossem cumprindo com as exigências e com aquilo que foi estipulado, que o ELA, à semelhança do que aconteceu na última semana, iria sendo, se necessário, e é natural que seja muito necessário, iria sendo aumentado. Sim, e eu acho que o passo que foi hoje dado, em termos de começar a implementar as medidas de ajustamento ou que foram negociadas, isso implica que existe uma recuperação da confiança de parte a parte, ou seja, é expectável que as negociações sejam mais rápidas do que os 4 meses. E vemos a volatilidade que te falava há pouco, Pedro, já agora, peço-te que concluas o teu raciocínio, mas estamos a ver a volatilidade sensivelmente desde quarta-feira passada, portanto, praticamente na altura em que foi anunciado que havia então esse consenso. Mas para esta queda da volatilidade é exatamente o oposto da recuperação da confiança, ou seja, quanto mais alta a confiança, menor a volatilidade. E o que está acontecendo nos mercados é que os mercados, à medida que a volatilidade baixa e que os mercados sobem, significa que também existe uma recuperação da confiança em relação à Grécia. Por isso, é de esperar que caso futuramente a Grécia não cumpra, que a volatilidade volte a aumentar outra vez. Ou seja, esses indicadores são inversamente proporcionais, o que significa que é muito importante que a Grécia se mantenha no euro, é importante que cumpram e é importante que seja ajudada a sair da recessão que está. Olhando para esta questão da banca, e muito se tem falado, e ainda este fim de semana lia sobre a questão do controle de capitais, e já aqui falamos a semana passada sobre se seria uma situação mais idêntica àquela que tivemos em Chipre, portanto um controle de capitais que ainda hoje se mantém, mas de forma menos controladora, entre aspas, ou teremos um controle de capitais mais idêntico àquilo que aconteceu, por exemplo, na Argentina, em que durou muito tempo e que ainda hoje o país está, podemos dizer, bastante isolado. Pois, eu acho que será um controle mais... Embora aqui a Grécia esteja integrada num conjunto de países e no Mundial Monetário. Essa é a primeira diferença, mas eu acho que será muito mais parecido com Chipre, porque no caso da situação argentina houve um confisco dos depósitos em moeda estrangeira, ou seja, o Estado argentino chegou aos bancos e disse, meus amigos, tudo o que for em moeda que não seja o peso argentino é nosso. Não, isso não pode acontecer numa união como o euro, ou seja, um país não pode chegar aos seus depositantes e dizer, olha, tudo o que seja moeda que não euro, agora fica nosso ou tem uma taxa adicional. Não é possível. O que é impressionante e que aconteceu na Grécia é que os bancos reabriram sem o chamado bail-in. Isso é que é impressionante, que foi o que aconteceu em Chipre. E se calhar temos de pensar também um pouco porquê que os depositantes gregos com depósitos superiores a 100 mil euros não participam. Ora, eu tenho para mim que as retiradas de dinheiro dos últimos 6 meses, que ascenderam a 108 mil milhões de euros, esgotaram muito qualquer efeito que essa medida iria ter e, eventualmente, se colocassem uma taxa de depósitos acima de 100 mil euros, então aí é que desapareceria a confiança de todo o sistema financeiro. Os cálculos da última semana apontavam para cerca de 30 mil milhões de euros, que estariam nos depósitos acima de 100 mil euros. O que já não é praticamente, não é relevante, ou seja, uma taxa de 10% sobre isso, 3 mil milhões não resolveria nada. Aliás, era metade do que a Grécia teria de pagar hoje. Por isso só confirma que nos últimos meses o que os gregos tiveram a fazer foi a levantar dinheiro e eu imagino que hoje tivesse havido muitas pessoas aliviadas porque com certeza finalmente tiveram acesso aos cofres que tinham nos bancos para ver se o dinheiro ainda estava lá, porque eu imagino que dos 8 mil milhões que foram levantados... Joias, e eventualmente, o que quiserem guardar lá de valor. Exatamente, tudo o que... Mas no dia-a-dia, Pedro, e esta é uma questão que também é importante explicarmos aos telespectadores, que é, em termos práticos, sabemos que a reabertura de parte dos bancos nas últimas semanas, principalmente para os pensionistas que não tinham, por exemplo, um multibanco ou um cartão de crédito e que tinham que dirigir-se obrigatoriamente a um balcão para receberem a sua reforma, a sua pensão,
essa foi uma medida excepcional, podemos dizer, mas no modus operandi, na forma de funcionamento diária dos bancos, das famílias, das empresas que têm cartão, não muda nada com a reabertura de hoje. Não muda muito, E mas resta o saber pior... como é que fica a situação, que essa parece-me também bastante importante de muitas empresas, e se pensarmos que 70% daquilo que é consumido na Grécia é importado, é preciso que as empresas tenham essa disponibilidade para pagar fora do país. E sabemos que aí as limitações continuam E era isso que ia muito dizer, elevadas. é que o problema do sistema financeiro grego é que ele pode ter reaberto parcialmente, mas estará a funcionar a 10%, porque como não existe liquidez abundante e não existem depósitos para conceder empréstimos, as únicas empresas que conseguem funcionar normalmente são aquelas que têm uma tesouraria de caixa que é bastante grande, ou seja, não precisam de ir à banca ou aos mercados para se financiarem, porque as outras estão neste momento num estrangulamento financeiro. E o problema é mesmo como é que se pagam as importações. Por isso é que ainda... Já há empresas que dizem que até poderão mudar as suas sedes para fora do país, numa tentativa de contornar aqui este controle de capitais, porque a verdade é essa, a economia funciona naturalmente com o consumo das famílias, mas o investimento terá que ser feito pelas empresas, portanto, quer para as importações, porque senão não há como trazer produtos. Não há como a trazer economia produtos, acaba por... As famílias que consomem acabam por não ter o que consumir a prazo. Sim, isso é completamente verdade. Por isso é que é necessário que se negocie rapidamente o terceiro pacote de ajuda para que os bancos e as famílias e as empresas possam se sentir mais confiantes e a banca comece o seu processo tradicional de transmissão do dinheiro, que é aceitar depósitos, ou seja, os gregos têm que confiar no seu sistema financeiro depositando o dinheiro e os bancos transmitirem esse dinheiro às empresas. É um processo difícil. Vai demorar muito tempo. Em Portugal demorou praticamente um ano e meio. Na Grécia, eventualmente, poderá demorar mais. Por isso é que na Grécia, se calhar, é muito importante a criação de um banco de fomento, que em Portugal demorou 2 anos e agora não vai servir para nada. Na Grécia, se calhar, isso era urgente criar. Porquê? Porque existe aqui uma falha de mercado. Os bancos comerciais não têm dinheiro nem liquidez para emprestar. E uma das medidas que devia ser estudada neste pacote de ajuda à Grécia era a criação de um banco, especificamente com uma rapidez o mais rápido possível, para apoio às empresas. Um banco de fomento instantâneo. O que for, sim, ou uma instituição que fosse possível, agora que não demore 2 anos e que ao final de 2 anos não sirva para nada, não é? A Grécia precisa urgentemente que o mecanismo de liquidez funcione. E o sistema financeiro, neste momento, por constrangimentos, até porque, hoje saiu na Bloomberg um dado muito importante, os incumprimentos na banca grega atingiram os 34%. Há quem diga que o número oficial até é superior a 40%. Ou não oficial é superior a 40%. Mas 34% de incumprimento já é o suficiente para no setor financeiro é suficiente para a banca não fazer nada. Aliás, os depósitos que tem é preferível nem emprestá-los porque com uma taxa de incumprimento tão elevada fica praticamente sem liquidez. Por isso é importantíssimo que esta questão do funcionamento do sistema financeiro grego comece a funcionar e aqui eu diria que quer o Banco Central Europeu, quer as instituições europeias deveriam ajudar rapidamente a Grécia. Qual é a tua expectativa e agora que em relação ao futuro da Grécia e agora que se estão a iniciar depois deste empréstimo ponte as negociações para o terceiro resgate, que é um montante que vai dar aqui algum fôlego para alguns anos, pelo menos espera-se que assim seja. Bem, eu espero, e como contribuinte europeu e como cidadão europeu, espero que seja o último empréstimo e que a Grécia, e que esperamos que a terceira seja de vez. E que o governo grego consiga implementar as medidas, consiga restaurar a cobrança de impostos, toda a máquina fiscal, no fundo, reativar a economia, dando confiança aos investidores, aos consumidores, mas isso vai ser um trabalho complicado de anos que vai ser preciso, para o qual vai ser preciso não só os 80 mil milhões, mais o plano Juncker, mais eventualmente um banco de fomento, mais um aumento ou uma antecipação dos fundos estruturais, e se tudo isso for conjugado num governo responsável que saiba gastar, bem, então eventualmente a Grécia até pode começar a recuperar. Eu relembro que a Grécia, nos últimos anos, não privatizou praticamente nada. É óbvio que o valor dos ativos também diminuiu. Mas existe o Estado tem uma dimensão muito grande na Grécia. E aí coloca sempre aquela questão, porque acaba por ser uma faca de dois gumes, que é, por um lado, tens muito que privatizar,
mas por outro lado o momento é vender aquilo que este governo até acabou por ser acusado muitas vezes de vender ao desbarato. Sim, e no caso da Grécia, eu acho que tem aqui 80 mil, vão ter mais 86 mil milhões durante 3 anos para recuperar o valor dos ativos e eu não perderia esta oportunidade. Quando o valor dos ativos começar a recuperar, vender para que não fiquem numa situação como Portugal, que no auge da crise, como não tinha muita liquidez e também o governo não quis pedir mais dinheiro à zona euro ou à Troika, teve que vender muitas empresas, não diria ao desbarato, porque na altura, hoje é ao desbarato porque sabemos que a cotação está ao nível superior, mas na altura a EDP, não nos podemos esquecer, foi vendida com prémio quase 50%. A REN também foi vendido, quer dizer, tudo foi vendido com prémios substanciais. É óbvio, como as cotações estavam muito deprimidas, hoje em dia vê-se que não foi um negócio tão bom, mas na altura era e serviu para amortizar a dívida ou para não nos endividarmos às taxas de mercado que eram superiores a 10% no curto prazo. E a Grécia vai ter aqui esta janela de oportunidade. Era bom que houvesse algum consenso na Grécia entre os partidos do arco da governabilidade, mais uma vez, coisa que em Portugal não houve e foi o grande falhanço no meu ponto de vista do plano de ajustamento português, que podia ter sido muito mais rápido, e era bom que a Grécia aprendesse com consenso, eventualmente, eles poderão recuperar o crescimento económico muito mais depressa que nós. Pedro, vou convidar-te a olhar para uns gráficos para podermos analisar outro dos temas, nomeadamente as medidas de controle impostas pelas autoridades chinesas. Vemos o Shanghai Composite Index hoje, mais importante perceber, desde que foram aplicadas estas medidas, qual é que tem sido o comportamento deste índice, e temos também outros como o índice Shenzhen, também o Composite hoje, e nos últimos dias. Parece que de alguma forma, e tendo por base estes gráficos, ficou contido este derrame, esta situação, sendo que, podemos dizer, a forma, ou seja, a base deste investimento continua a ser a mesma. Continuamos a ter uma dimensão de centenas de milhões de investidores, muitos deles amadores, que reagem muito emotivamente. Sim, pela primeira vez o Partido Comunista tem um concorrente à altura, ou seja, que são o número de investidores no mercado. Atingiu os 91 milhões de euros, mais do que os 90 milhões adeptos que estão registados no Partido Comunista. Isto significa que existe uma grande massa de capital que agora se desloca, consoante os chineses têm mais apetência ou menos apetência por comprar. E como disseste bem, há muita gente na China que também não tem capacidade de avaliar o investimento e se calhar olha para a Bolsa mais como um jogo do que outra coisa. E o grande problema das autoridades chinesas, ou melhor, primeiro, a queda que se falou nas últimas semanas do mercado de Xangai antecede uma subida de praticamente 50% nos preços, ou seja, mesmo com a queda verificada de 30%, o índice está em terreno positivo. Aqui o problema é que estava numa bolha, porque todas as semanas abriam-se centenas de milhares de contas de trading, os investidores estavam a correr à Bolsa porque viam as cotações a valorizar. Qual é o problema quando as bolhas estouram? O problema é um problema económico, porque o efeito de riqueza diminui a evolução da economia, ou seja, eu se tiver 100 mil euros e de um momento para o outro passar só a ter 50 mil, se calhar vou consumir menos, já não viajo, já não compro o carro, etc. E depois, no caso da China, tem um problema muito maior, que é o problema político da imagem do presidente da China, o Xi Jinping, que é uma questão muito simples. Quando as pessoas começam... Uma coisa é 1 milhão de pessoas perder dinheiro. Agora, quando 90 milhões de chineses começam a perder dinheiro, e vão ser muitos mais, porque eles continuam a abrir contas para investir na Bolsa. Até porque foram fomentados para isso, pelo próprio governo. Pelo próprio governo, e a semana passada, para além de serem fomentados pelo próprio governo, o governo autorizou a China Securities Finance Corporation, que é um veículo governamental que agrega as contas de margem, ou seja, as contas alavancadas das suas instituições, teve autorização para investir até 480 mil milhões de dólares no mercado. Bem, isto se pensarmos, 480 mil milhões são praticamente 3 vezes o PIB português que eles têm autorização para comprar, ou seja, um veículo do Estado Estamos a falar, vai e trocando defender... por miúdos, Pedro, 480 mil milhões para evitar a queda das bolsas. Para travar a queda das bolsas e começar a recuperá-las novamente, ou seja, trazer a confiança para os investidores chineses e, no fundo, o que é que isto está a dar um sinal? Está a dar um sinal aos chineses que, aos investidores chineses, não vendam o que compraram,
guardem, e se houver capital novo, podem investir, porque nós temos aqui uma agência governamental que vai investir nos próximos Aliás, meses. e uma notícia do Financial Times dizia a semana passada que os maiores bancos do país também foram chamados a participar Para além de ter sido nesta chamados, mega operação. Sim, para além disso também foram proibidos de vender ações, ou seja, tudo o que se chama participações qualificadas superiores a 2%, todos esses investidores ficaram inibidos durante um período, não me lembro agora se foi um ano ou 18 meses, de vender as suas participações, porque qual é o objetivo do governo chinês? Voltar a retomar a confiança dos investidores na Bolsa Chinesa e que eles ganhem dinheiro e depois possam gastar na sua economia. Pedro, vamos ainda ter tempo para uma análise mais rápida. A outra questão que marcou, nomeadamente esta madrugada, durante principalmente o período de negociação das bolsas asiáticas, e que diz respeito, e temos aqui esse momento registado em gráfico, que diz respeito ao ouro, e o que é que, explica-nos lá o que é aquela descida tão acentuada por um período muito curto, depois ainda assim não conseguiram recuperar a totalidade, mas o que é que aquilo podemos chamar-lhe quase uma fissura? É o que se chama ultimamente de flash crash. Aconteceu também em outubro do ano passado nas obrigações de tesouro americanas e no dólar, que consiste em algo tão simples quanto isso. Em 1 minuto ou em períodos de 5 minutos as cotações oscilam 5, 6, 7 ou 10%. No caso do ouro, o ouro conseguiu baixar $60 em 1 minuto. Para as pessoas terem uma noção, ou seja, quem tivesse comprado e tivesse uma ordem stop para proteger as suas perdas, teria perdas muito superiores, porque não existia liquidez no mercado. De repente, foi como se tivesse existido um buraco negro nas cotações e tivessem baixado a pique. Estes são aqueles tipos de movimento que são muitas vezes originados por algoritmos, ou seja, negociação eletrónica, e que deviam ser investigados pelas autoridades. Porquê que não são? Porque isto é o que se chama um mercado OTC, é um mercado que não está regulado nem regulamentado. Mas são este tipo de movimentos que criam desconfiança aos investidores. O ouro, temos só que colocar aqui em histórico, o ouro já tinha vindo a baixar desde a semana passada, quando a China, na sexta-feira, revelou que tinha comprado 609 toneladas desde 2009. Ora, é um valor que... Ficou aquém daquilo que era expectável. Sim, por uma razão. Representa apenas 2% da procura mundial, ou seja, não é nada relevante, apesar de ser agora o quinto maior detentor de reservas do ouro. O que é facto é que 2% da procura mundial não faz grande moça dos preços. E o que se tem visto é que a cotação do ouro tinha vindo a baixar, para além de que o dólar tem vindo a subir na expectativa de que a Reserva Federal suba as taxas de juros ainda no final deste ano. Pedro, como sempre, obrigado pela tua análise neste Fecho de Contas.